Olá, bom dia. Meu nome é Vinícius Esperança, eu sou diretor do Instituto Esperança. Gostaria de dar as boas-vindas a todas as participantes, todos, né? Temos também alguns homens presentes. Agora estamos com 15 pessoas presentes, nosso número vai aumentar em breve. As pessoas vão entrando, vão conectando aí, demora um pouquinho, mas eu vou aproveitar esses minutos iniciais para falar um pouquinho sobre o Instituto Esperança, e não vou tomar muito tempo de vocês que estão aí, né, ansiosas para o curso da Maria Alice. Eu vou passar um videozinho de alguns minutos e que apresenta o Instituto, e nós já começaremos a aula. Agora vai. Olá, eu sou o professor Vinícius Esperança, antropólogo, professor universitário e doutor em sociologia. Com esse vídeo, eu gostaria de apresentar a vocês o Instituto Esperança. Quem somos nós? O Instituto Esperança é uma startup de tecnologias educacionais que oferece cursos, treinamentos e oficinas online conduzidas por especialistas. Por que nós surgimos? Por dois motivos. Primeiro, pela constatação da alta taxa de desemprego entre especialistas, mestres e doutores. O Brasil parece que forma especialistas, mestres e doutores para o desemprego. Pesquisas recentes mostram que o desemprego entre mestres e doutores está na faixa de 25%. Algumas pesquisas apontam que o desemprego entre mestres já chegou ao ponto de 35%, e isso foi agravado com a pandemia. O outro motivo do surgimento do Instituto Esperança é a ascensão do mercado de cursos online. Nós queremos, então, produzir um espaço de encontro virtual entre os profissionais qualificados que desejam trabalhar e oferecer aquilo que eles têm de melhor, o conhecimento, e este mercado em crescimento, em expansão, onde pessoas têm sede de conhecimento, querem conhecer, querem se especializar, querem ter contato com novas ideias. Qual o nosso diferencial para os alunos e alunas? Temos 5 diferenciais. Lembrando que o nosso lema é ciência para quem tem pressa. O que quer dizer isso? Nós oferecemos, primeiramente, rapidez. Nossos eventos têm duração de 1 a 4 horas. Qualidade. Nossos eventos são conduzidos por especialistas, mestres e doutores, com titulação comprovada. Especificidade. Nossos eventos se diferenciam pela abordagem específica e aprofundada dos temas abordados. Praticidade. Nós temos facilidade na inscrição e nas formas de pagamento. Você pode pagar de diversas formas, cartão de crédito, boleto, até por Pix. Transmissão ao vivo pela plataforma Zoom, com apenas alguns cliques, nossos alunos recebem todas as orientações específicas para não ter nenhuma dificuldade de acesso. Possibilidade de acesso para assistir a gravação do evento no melhor horário. Nossos eventos ficam gravados e os nossos alunos e alunas podem acessar o evento a hora que quiserem. Se ela não puder assistir num determinado horário, assiste depois. E a gravação fica disponível vitaliciamente. Certificados enviados por e-mail. Sustentabilidade. Nós temos uma grade de programação de diversos cursos gratuitos e o oferecimento de bolsas parciais e integrais. Qual o nosso... Bom, até aí, né, eu gostaria de rapidamente apresentar a vocês os nossos próximos cursos no Instituto Esperança.
Nossos próximos cursos, olha, no dia 1º do 9, das 19 às 21 horas, teremos o curso Violência de Gênero e Direitos das Mulheres, aspectos introdutórios. Esse curso será dado por uma advogada que é atuante no centro de referência que presta apoio a mulheres vítimas de violência. Esse curso é um curso gratuito. No próximo sábado, dia 4/9, nós teremos o curso Sobrecarga e Carga Mental das Mulheres, o impacto para a saúde mental. Esse curso será dado pela professora Maria Alice. Esse curso tem um preço super acessível, custa R$ 14,90, será no sábado que vem, e a professora vai apresentar, no final do nosso encontro, ela vai apresentar para vocês a ementa do curso. Nesse sábado próximo, também dia 4, na parte da tarde, nós teremos o curso Como as Democracias Morrem, a partir de um texto que é um best-seller, né, do Steven Levitsky e do Daniel Ziblatt. É um livro que teve muita repercussão recentemente. Quem dará o curso será o professor Pedro Davi. O curso será no próximo sábado, das 14 às 17 horas, no valor de R$ 19,90. No dia 11/9, a doutora Gisele, advogada, dará o curso Os Direitos das Mulheres, a Desigualdade de Gênero como Fator de Discussão. Esse curso será dado no dia 11, custa R$ 14,90, o horário é de 13 às 17 horas. No dia 14/9, teremos o curso Saúde e Práticas Contemplativas. A professora Silvana dará esse curso, um curso gratuito, das 19 às 21 horas. E no dia 21, ela dará o curso Saúde e Práticas Contemplativas, a Sabedoria do Deserto. Esse curso, no dia 21, custa R$ 19,90. Aqui estão as nossas redes sociais. Se vocês ainda não nos seguem, nós pedimos que nos sigam para apoiar o nosso projeto, o nosso trabalho. Tem aqui o endereço do YouTube, do Facebook, do Instagram e do nosso website. Eu vou colocar para vocês aqui no chat esses endereços e vocês, se ainda não nos seguem, eu peço que nos sigam, para você tomar conhecimento dos próximos cursos, nossos próximos eventos. Ó, tá aqui. Esse curso está sendo gravado, né? Nós vamos disponibilizar a gravação posteriormente no nosso YouTube. Se você entrar lá no nosso YouTube, você verá que nós temos vários outros eventos que estão disponibilizados sobre várias temáticas, né? Entrem lá, curtam, deem um like e sigam a gente para vocês nos apoiarem. Já tomei muito tempo de vocês, eu vou passar a palavra agora para a professora Maria Alice. O curso da professora Maria Alice, ela vai apresentar. A professora Maria Alice é psicóloga, é mestre em psicologia pela Universidade Federal de São Carlos, e fica aí o nosso agradecimento à professora Maria Alice pela disponibilidade de dar esse curso. Eu desejo a ela e a todas vocês um excelente encontro. Obrigada, Vinícius. Bom dia, pessoal. Eu vou compartilhar os slides com vocês, para a gente acompanhar juntos. Vocês só me digam se vocês estão vendo? Sim, está visível. Obrigada. Bom, como o Vinícius já introduziu, eu sou psicóloga e mestre em psicologia pela Universidade Federal de São Carlos. Atualmente, eu atuo como psicóloga clínica, mas durante o mestrado, durante a graduação que eu tive acesso a esse tema da violência contra a mulher, trabalhei no Laboratório de Análise e Prevenção da Violência da UFSCar, que é o LAPREV, e é um tema difícil, mas um tema que me faz muito bem de falar, acho que tem muita coisa para discutir. E hoje eu selecionei algumas coisas para conversar com vocês, espero que agregue, e vocês se sintam à vontade para fazer perguntas, comentários,
Acho que é um tema de experiência muito diverso, então tenho certeza que vocês também podem contribuir bastante com as experiências de vocês. Vou passar com vocês qual vai ser o cronograma do nosso curso, para vocês irem acompanhando, né, onde que a gente está. Primeiro, a gente vai fazer uma parte mais introdutória sobre os conceitos fundamentais de violência e suas formas. Depois, vou falar um pouquinho para vocês do contexto histórico e social que reflete nessa violência contra a mulher. Depois, vamos falar das leis e redes de proteção da mulher, especificamente da Lei Maria da Penha, a Lei de Feminicídio, as redes formais de proteção e as redes informais. Depois vou trazer alguns dados sobre a prevalência da violência contra a mulher, tanto mundialmente quanto no Brasil, e para a gente saber um pouquinho qual foi o impacto da pandemia sobre esses casos de violência. Depois vou falar um pouco sobre as consequências da violência contra a mulher, tanto para a saúde física, mental, vida pessoal e vida profissional. E depois teremos algum encerramento, com algumas considerações finais e o feedback de vocês. Mas a qualquer momento vocês podem ir abrindo o microfone e falando, ok? Deixa eu tirar aqui, só para não ficar na frente. Bom, então, nessa parte introdutória, eu vou trazer um pouco para vocês o que seria esse conceito de violência de gênero contra a mulher. O termo violência de gênero, ele é entendido como uma relação de poder, de dominação do homem e de submissão da mulher, de acordo com os papéis de gênero que a gente tem impostos socialmente, que são atribuídos valores diferenciados para esses papéis de gênero, um valor de maior status social para os papéis masculinos e menor para os femininos, e ao longo da história, essa diferença de papéis foi consolidando uma estrutura de poder entre os homens e as mulheres que induzem a relações violentas entre os sexos. No entanto, quando a gente fala de violência de gênero, não necessariamente a gente está falando da violência do homem contra a mulher. Violência de gênero é um termo mais amplo, uma categoria mais geral, que deixa em aberto a possibilidade desse vetor de quem é o dominante e quem é o explorado dessa relação. Mas a gente sabe pelos dados que o termo atualmente mais difundido dessa violência de gênero é aquela que ocorre do homem para a mulher. A Lei Maria da Penha vai trazer uma outra definição, que ela vai caracterizar como violência doméstica e familiar, definindo isso como qualquer ação ou omissão baseada no gênero que cause algum dano à mulher, seja físico, psicológico, moral ou patrimonial. E aí ela vai especificar como essa violência é aquela que ocorre na unidade doméstica, no espaço de convívio entre as pessoas, sejam elas de vínculo familiar ou não, que ocorre no âmbito da família de forma geral, considerando essa comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, e também qualquer relação íntima de afeto. Então, não necessariamente eu preciso ter um vínculo de namoro, de casamento com aquela pessoa para que seja encaixada na lei a situação de violência. E o que é importante também da Lei da Maria da Penha é que essas relações que eles consideram independem da orientação sexual. Então, a violência que ocorre em relacionamentos é independente da orientação sexual dos indivíduos. Pensando então nesses conceitos, quando a gente fala de violência de gênero, a gente está falando pela violência motivada pelo gênero, que não vai se referir exclusivamente às mulheres, como eu já falei, embora esse seja o vetor mais difundido do homem contra a mulher, mas, por exemplo, quando a gente fala de violência contra a comunidade LGBT, a gente também pode estar falando de uma violência de gênero. Aí, quando a gente explicita a violência de gênero contra a mulher, aí sim a gente está falando por essa violência motivada pelo gênero, que é direcionada especialmente às mulheres. A violência doméstica ou intrafamiliar é aquela que vai ocorrer, então, nesse contexto doméstico ou ambiente familiar, não sendo também exatamente só contra as mulheres, mas de qualquer relação de afeto. Por exemplo, a gente tem a violência contra a criança, também a violência contra o idoso, que pode ser inserida nessa questão doméstica e familiar, mas a gente sabe também que uma das principais formas que a gente tem hoje é a que as mulheres são vítimas dessa violência. E um outro termo é o de violência entre parceiros íntimos, que é um termo um pouco mais
acadêmica e também utilizado pela OMS, que vem com a ideia justamente de ampliar essa violência para qualquer forma de relação que a gente tenha, não só vínculo de namoro, de casamento, como normalmente a gente pensa. Tudo bem até aqui? Sim. Agora eu vou falar um pouquinho das formas de violência. Eu trouxe as definições que são tratadas na Lei Maria da Penha, que eles consideram a violência física como aquela que vai ofender a integridade física ou saúde corporal, a violência psicológica, que teve um reajuste atualmente, mas para frente eu vou focar mais nisso, mas que agora está sendo considerado como qualquer conduta que cause dano emocional, e aí a gente vai estar falando de manipulação, de humilhação, insulto, chantagem, são aquelas condutas que têm como objetivo depreciar ou causar algum dano psicológico. A violência sexual, que é entendida como qualquer conduta que constranja a pessoa de maneira sexual, seja a forçar participar de ato sexual ou expor a atos sexuais. E aqui a gente vai estar incluindo também a questão de impedir método contraceptivo, de exigir aborto, de prostituição, de chantagens para conseguir benefícios sexuais. A violência patrimonial, que vai ser entendida como qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição de objetos pessoais, de controle de dinheiro, de finanças, por exemplo, depois vou falar um pouquinho mais para frente, mas também de se eu preciso sair do lar por uma situação de violência e aí os meus bens ficam restringidos ali com o parceiro. E a violência moral, que aqui a gente vai estar falando da calúnia, difamação ou injúria. Essas formas de violência, elas vão estar sendo divididas para a gente entender de uma forma mais conceitual, mas elas, na prática, não vão estar ocorrendo de maneira isolada, especialmente quando a gente fala da violência psicológica, porque qualquer forma de violência que eu tenha, ela vai ter um dano psicológico, ela vai ter um dano para a saúde mental. Então, as consequências da violência, elas vão ser além das marcas visíveis ou marcas, seja físicas visíveis ou marcas patrimoniais, por exemplo, mas também tem as consequências psicológicas. E o que é importante a gente pensar nisso também é que, muitas vezes, uma violência psicológica sutil, ela vai sofrer um escalonamento que pode levar a uma violência física mais grave e até o risco de vida. Porque nenhum relacionamento violento começa com uma agressão física de fato. Normalmente, existia ali uma violência psicológica até mais sutil, e isso tende a ir escalonando dentro da dinâmica desse relacionamento. Então, por isso que a violência psicológica é algo que deve ter tanta atenção quanto a violência física. Eu gosto bastante dessa imagem, que fala sobre a violência de gênero, porque mostra bem como as formas de violência elas vão sendo estruturadas. Às vezes, quando acontece um caso de feminicídio ou uma agressão física que ganha aí repercussão na mídia, às vezes as pessoas ficam muito chocadas, né? Também tem comentários inadequados, mas muitas vezes as pessoas ficam muito chocadas e, nossa, como que chega nisso? Coisas muito graves. Mas é importante a gente entender que para chegar nessa consequência de um feminicídio, de um estupro, de uma agressão física muito severa, houve toda uma construção que levou a isso. E isso vai desde questões mais sociais e culturais, como a invisibilização, o machismo na mídia, publicidade machista, humor machista, até coisas dentro do relacionamento, como humilhação, culpabilização, chantagem, o abuso psicológico, e que não necessariamente são coisas que a gente enxerga logo de cara, que a gente percebe de forma óbvia. Mas aí, quando isso sai para fora da água do iceberg, né, quando a gente enxerga, aquilo que a gente enxerga, muitas vezes parece muito chocante, parece que veio do nada. Mas é importante entender toda essa construção dessas formas de violência.
Por isso, então, eu vou passar um pouquinho com vocês o contexto histórico social que reflete nessa violência contra a mulher. Quando a gente pensa em contexto social da violência contra a mulher, a gente tem que falar de patriarcado, porque é uma forma de estrutura social em que os homens detêm esse poder sobre as mulheres. O conceito, ele vai se referir a essa dominação masculina tanto dentro da família quanto na sociedade como um todo. Então, existe uma extensão dessas relações de poder dentro da família, que se estende aí para a sociedade como um todo. Então, as mulheres sofrem essa opressão dentro do lar e, consequentemente, na sociedade. Porque, para além dessa dinâmica de poder dentro do lar, a gente tem essa dinâmica dentro da sociedade também, em que a gente destina aos homens o poder das instituições mais importantes da sociedade. Então, são daquelas instituições que vão determinar leis, direitos, acesso a serviços. O patriarcado, ele se estrutura nessa diferença de estereótipos de gênero, em que eu atribuo mais valor às questões masculinas do que às questões femininas. E isso leva, então, a esse poder estrutural que concedeu aos homens essa primazia de grupo dominante. Uma das consequências do patriarcado é o sexismo, que é uma forma de preconceito contra as mulheres, que visa garantir essas diferenças de gênero. Então, é a partir disso que eu mantenho a sociedade funcionando dessa forma, em que eu tenho a desvalorização do sexo feminino e tenho toda uma conduta social que legitima essa desvalorização. Nessa forma de preconceito, a gente vai ter três fatores atuando. Assim como qualquer forma de preconceito que a gente também tem esses fatores, a gente tem um fator cognitivo, um comportamental e um afetivo. Quando a gente está falando de fatores cognitivos, a gente está falando exatamente dos estereótipos, que são aquelas crenças e representações negativas sobre características relativas às mulheres. É natural que a gente tenha um processo cognitivo de categorização. Eu tendo a categorizar informações que eu recebo do ambiente. No entanto, quando essas generalizações, categorizações, elas começam a representar crenças e representações negativas de um grupo específico, aí eu estou falando de estereótipos que levam ao preconceito. Que seria o componente afetivo, seria esse preconceito propriamente dito, que é quando eu tenho sentimentos e avaliações negativas dirigidas a um determinado grupo. E nesse caso, então, a gente está falando das mulheres. O componente comportamental é quando eu pego esses estereótipos, essa categorização que eu faço, junto com esses sentimentos negativos que eu atribuo a esse grupo, e eu transformo isso em atos, em condutas. Então, aqui a gente vai estar falando da discriminação, que seria a tendência à prática de atos hostis ou persecutórios. A discriminação, ela vai ocorrer tanto de forma institucional quanto interpessoal. Embora essa forma institucional, ela seja o contexto em que eu permito que a discriminação interpessoal ocorra. Institucional, a gente vai estar falando de práticas de exclusão que são promovidas pelas entidades, as organizações e a comunidade, que vão colocando às mulheres barreiras que impedem o seu mesmo acesso às oportunidades que os homens. Então, por exemplo, a gente pode estar falando de diferença salarial, a dificuldade de igualdade em cargos públicos. Interpessoal, eu vou estar falando de condutas e atitudes negativas que os homens têm perante as mulheres nas relações interpessoais. E uma das principais formas que a gente vai ter seria a violência por parceiro íntimo. Tudo bem? Deixa eu abrir o chat aqui que eu estou vendo que tem algumas mensagens. Ok. Então tá, entendemos como que... Alguém vai falar com o microfone aberto?
Então, entendendo esse contexto social, né, essa estrutura social que a gente tem, que leva a essa violência contra a mulher, vamos entender que fatores vão estar associados. Quando a gente fala de violência contra a mulher, a gente não está falando de causa e consequência. Então, não existe uma coisa que eu olho e falo, é por causa disso que eu tenho uma violência contra a mulher no relacionamento de intimidade. Mas a gente vai estar falando de fatores de risco, que são fatores que, quanto mais, vamos imaginar que fosse um checklist, quanto mais check eu dou nesses fatores, mais probabilidade eu tenho de que essa violência ocorra. Então, para compreender essa violência, a gente vai ter fatores de risco relacionados à mulher que está naquela relação. E aí a gente pode estar falando de violência na infância, tanto ter sofrido violência quanto ter sido exposta à violência. A atitude que essa mulher tem quanto à questão de violência, se ela considera violência contra a mulher algo aceitável, um direito do marido. Fatores sociodemográficos como nível educacional, condições socioeconômicas, etnia, raça, e pouco suporte social. Quanto menos suporte social essa mulher tem, redes de apoio, que a gente vai falar mais para frente, mais ela está suscetível a estar em uma situação de violência. A gente vai ter também os fatores relacionados ao parceiro. Também a questão da violência na infância e da atitude frente à violência. E aqui a gente vai ter algo que também é importante, que é o quanto esse parceiro considera que a violência é um recurso útil para a resolução de conflitos. Também os fatores sociodemográficos e abusos de substâncias, que, como eu falei, podem contribuir, não são determinantes. A gente vai ter fatores do relacionamento desses parceiros. Então, quando eu tenho um relacionamento em que o poder de decisão não é igualitário, quando eu tenho uma dificuldade de comunicação adequada e uma quantidade de conflitos elevados, eu também tenho mais probabilidade de que esse relacionamento seja violento. E dentro desses fatores que a gente viu até agora, a gente vai ter uma caixinha específica que a gente vai chamar de arena de conflito. Essa arena de conflito seria os gatilhos que podem desencadear a situação de violência. Então, é aquilo que acontece no momento antes de uma situação de violência acontecer. E eu posso ter os gatilhos situacionais, como traição, questão financeira, discussões sobre filho, trabalho doméstico, consumo de bebida alcoólica. Então, foi aquilo que gerou um conflito, que desencadeou uma violência, e gatilhos também patriarcais, por exemplo, a percepção das condutas femininas como desafiantes da autoridade masculina, o não cumprimento das expectativas de gênero e a ascensão da autonomia feminina. Então, quando eu tenho o que é comum acontecer, né, a gente pensa, por exemplo, da ascensão das mulheres na carreira, o estudo, que de certa forma é um fator protetivo, mas a depender daquela relação, isso também pode funcionar como um gatilho para desencadear uma violência. Se eu tenho naquela relação um parceiro que tem dificuldade de aceitar uma mulher que está trabalhando, que está ganhando seu próprio dinheiro, que não está dependendo dele. Sim, Maria Lourdes, a maioria das mulheres não denuncia, por medo do parceiro. Exatamente. Opa, acho que travou. O que a gente vai ter também nessa conta são os fatores da comunidade. Então, como essa comunidade percebe a questão da violência, especificamente da violência contra a mulher. Então, se eu tenho normas sociais que consideram violência algo aceitável, e aí a gente vai entrar até além dessa questão da violência contra a mulher. Por exemplo, o castigo corporal na infância. Se eu entendo que a agressão física é um recurso útil para lidar com conflitos, eu entendo isso também de forma geral, não só na questão da criança, né? Quando isso crescer, isso vai estar presente ali. A falta de sanções da comunidade, então, quanto que eu tenho leis
que vão proteger essa mulher, e o quanto que moralmente existe também uma sanção para essas condutas. Aí a gente pode até pensar nesses casos. Eu acho que alguém com o microfone aberto, eu vou silenciar. Gilson, você está com a mão erguida? Você quer falar? Eu fechei seu microfone, Gilson, se você for... eu vi que você estava com a mão erguida, se você quiser perguntar alguma coisa, você me fala no chat que eu desmuto. Não sei se você consegue desmutar, mas a qualquer coisa você me avisa. E aí, na falta de sanções, a gente vai estar falando também dessa questão da sociedade como um todo. Por exemplo, a gente viu aí alguns casos recentes de violência contra a mulher que ganharam aí a mídia, e o quanto que esses agressores ganham seguidores no Instagram, por exemplo, o quanto que as pessoas querem acompanhar, querem ver o que está acontecendo. E também fatores sociodemográficos, como o quanto que nessa comunidade tem um alto índice de violência, tem um alto índice de desemprego, de pobreza. Mais para frente a gente vai falar do impacto da pandemia sobre os casos de violência contra a mulher, e é exatamente aí que entraria, né? O quanto que essa comunidade, de forma geral, está passando por um momento estressante. E no contexto mais macro-social, a gente vai estar falando dessas questões estruturantes da sociedade, como a falta de direitos sociais e econômicos das mulheres, o sistema legal discriminatório, o acesso ao divórcio, desigualdade de gênero, que a gente vai estar falando dessa cultura patriarcal mesmo que eu trouxe para vocês antes. Fatores culturais, o quanto que essa cultura é mais coletivista ou individualista, porque se eu tenho uma cultura mais ninguém mete a colher, né, mais individualista, é mais provável que eu tenha um alto índice de violência contra a mulher. E fatores econômicos, né, o quanto que essa cultura, essa sociedade está desenvolvida economicamente, o quanto que as mulheres têm acesso a empregos formais, a independência financeira, porque a gente sabe que um dos fatores também para se manter num relacionamento muitas vezes é a dependência financeira. Esse outro esquema, eu não vou entrar em cada detalhe, porque as questões são mais ou menos as mesmas, né? Só uma outra forma, uma perspectiva de uma outra autora. Mas o que eu coloquei para destacar é que eu acho muito interessante uma questão que ela traz, que teriam dois fatores chaves para que a gente tenha violência entre parceiros íntimos. Um é essa questão da superioridade masculina, que a gente já falou, e o outro é a cultura da violência. Então, é o quanto que essa cultura entende a violência como recurso para a resolução de conflito. E o que essa autora vai considerar é que sem esses dois fatores chaves, que depois tem todas essas questões que a gente já viu aí que pode ser destrinchado, mas o quanto que esses dois fatores chaves são cruciais para que eu tenha a violência entre parceiros íntimos. Tudo bem, pessoal? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Gilson, você está com a mão erguida mesmo? Você quer que eu tire o seu mute? Antes da gente entrar no próximo tópico, que agora a gente vai estar falando das redes de proteção, vocês, quem está aqui, não precisa ser todo mundo, mas queria saber, alguém trabalha diretamente atendendo o público feminino com questões de violência, seja profissional da rede ou particular? A Ana é estudante de psicologia. Ela ainda não trabalha, mas pretende. Mesmo o pessoal... cursando serviço social, legal. O Bruno trabalha na Casa Abrigo. Bruno, você que está aí, né, numa das entradas aí da rede de proteção, como que você percebe
a efetividade, né, das leis, da rede, o funcionamento. Uhum. O Bruno falou que acha que ainda falta muito para, de fato, efetivarmos e darmos amparo às mulheres, mas estamos fazendo o possível dentro da rede. Legal, acho que é isso mesmo, Bruno. Acho que o que eu queria trazer aí da rede de proteção para vocês que a gente vai ver é de como, teoricamente, a gente tem uma rede bastante interessante, né? Um funcionamento bastante articulado, legal, e vai depender muito de município para município, mas tem esses desafios aí enfrentados, né? Então, enquanto eu for falando, Bruno, se você quiser até contribuir com essa experiência, seria muito, muito bacana. Ah, tudo bem, você pode ir mandando aqui que eu vou lendo, Bruno. Obrigada por avisar. Então, agora a gente vai falar das redes de proteção às mulheres, né? Que são aquelas redes que atuam proporcionando a proteção a essas mulheres em situação de violência ou prevenindo, né, as situações de violência. E aí a gente vai falar de duas coisas, as redes formais e as redes informais. Quando a gente está falando de redes formais, a gente está falando dos mecanismos legais que vão oferecer proteção às mulheres em situação de violência e que vão atuar nesse enfrentamento da violência. Toda vez que eu abro o chat, ele dá uma travada aqui. Vamos ver se vai. E para a gente pensar na nossa rede de proteção do Brasil, eu trouxe 2 marcos internacionais que contribuíram para o desenvolvimento dessa rede. O primeiro foi a 4ª Conferência das Nações Unidas sobre a Mulher, que foi realizada em Pequim, em 95, que nessa conferência foi estabelecido um guia para orientar os governos e a sociedade no aperfeiçoamento do marco legal, na formulação de políticas públicas e na implementação de programas para promover a igualdade e evitar a discriminação. Então, aqui a gente tem um dos primeiros marcos que vai falar como que a gente tem esse problema e como que a gente vai trabalhar sobre ele, estabelecer algumas orientações. E o segundo foi a Convenção Interamericana para Prevenir e Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, que aconteceu no Brasil, que é conhecida como a Convenção de Belém do Pará, em 94, que foi parâmetro para muitas das políticas que a gente tem hoje no nosso país, no enfrentamento e erradicação da violência contra a mulher. O Brasil ele é signatário em todos os acordos internacionais que asseguram os direitos das mulheres e a eliminação de todas as formas de discriminação e violência baseadas no gênero. E foi o acesso a esses acordos internacionais, nessa participação, que desenvolveu para a gente a Secretaria de Políticas para as Mulheres, que foi responsável por criar, em 2007, o Pacto Nacional para o Enfrentamento à Violência contra a Mulher, que é um acordo que foi realizado entre o governo federal e o governo dos estados e dos municípios brasileiros para planejar ações de implementação e de políticas públicas integradas em todo o território nacional. E o que esse Pacto Nacional vai trazer é a criação da rede especializada de serviço para mulheres em situação de violência. Então, a gente vai estar falando dos centros de atendimento a essas mulheres, da casa-abrigo e a casa de acolhimento, que é para aí onde o Bruno trabalha, né? Que é para onde essas mulheres vão quando tem um risco de morte ou um risco muito grave de violência para se protegerem. As delegacias especializadas no atendimento à mulher, o Disque 180, que é para realizar as denúncias, as promotorias que sejam especializadas a lidar com esses casos e os juizados especiais de violência doméstica e familiar contra a mulher. E a gente tem a Lei Maria da Penha, de 2006, completou 15 anos aí nesse mês, que foi um dos resultados, né, desse engajamento do Brasil para a solução do problema da violência contra as mulheres, mas que a gente não pode esquecer que foi uma lei que veio a muito custo,
né, da Maria da Penha, que teve que entrar em contato com órgãos internacionais para que o Brasil tomasse uma medida e uma providência sobre o caso dela, que estava passando impune, e é a lei que vai criar mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher. Normalmente, quando a gente pensa na lei, às vezes a gente tem a tendência a pensar que é uma lei que vai dar assistência à mulher em situação de violência. Então, que vai trazer aquilo que eu falei lá no início para vocês, das definições do que é as violências. Mas ela é uma lei bastante completa quando a gente pensa não só na assistência à mulher, mas também na prevenção da violência. Não vou ler aqui porque eu vou entrar em cada um aqui com vocês. Então, a lei ela vai trazer considerações sobre as medidas integradas de prevenção. Então, a gente tem lá estabelecido que o país precisa promover estudos, pesquisas, dados, né, informações de forma geral, que sejam relevantes para a compreensão desse fenômeno da violência. Garantir que não sejam vinculados em meios de comunicação condutas que reforcem a violência. Então, fiscalizar isso do que está passando na TV, no rádio, na internet. A implementação de atendimento policial que seja especializado e capacitado para atender essas mulheres. Promover campanhas e programas educativos que disseminem valores contra a violência. E a implementação nos currículos escolares de conteúdos relativos aos direitos humanos, equidade de gênero, raça e etnia. Que isso é até um pouquinho mais recente, depois eu vou falar. Na parte da assistência propriamente, aí a gente tem a inclusão dessa mulher em programas assistenciais que vão atuar preservando a sua integridade física e psicológica. Então, o que a gente precisa fazer para dar para essa mulher acesso aos serviços de saúde, segurança, prioridade para a matrícula dos filhos em escolas próximas ao seu domicílio. Então, a mulher que tem que está em uma situação de violência, que passou aí pelo processo da denúncia, ela tem prioridade em matricular seus filhos nas escolas que estejam mais próximas do seu domicílio, justamente porque às vezes tem essa questão de precisar mudar de endereço, o sigilo sobre os dados da mulher, a manutenção do vínculo trabalhista, que também é algo bem importante, porque como a gente até comentou, a dependência financeira muitas vezes é um dos motivos para manter a mulher nesse relacionamento, e o encaminhamento à assistência judiciária. Quando a gente tem os aspectos sobre o atendimento da autoridade policial, a gente vai estar falando de profissionais que estejam capacitados não só a atender a demanda dessa mulher em termos de encaminhamento e serviços, né, orientar essa mulher, mas também capacitados a não revitimizar essa mulher. Tem uma série eu até procurei um vídeo que mostrasse a cena, mas eu não consegui achar, que, se eu não me engano, chama Inacreditável, que tem na Netflix, e é uma série de um caso real de violência sexual, e deixa muito claro, assim, como a conduta policial e das autoridades e de quem está investigando aquele caso é muito importante para aquela mulher. Até o conhecimento, por exemplo, de que uma mulher que passou por uma situação de violência, ela pode ter um relato muito confuso da experiência dela, ela pode ainda estar ali no momento de trauma. E muitas vezes isso, como mostra até na série, é interpretado como um discurso inválido. Então, profissionais que estejam atentos, né? Quais são as consequências dessa violência que essa mulher passou? E de como ela vai reagir, de como eu vou dar o atendimento mais adequado para que ela não esteja novamente sendo vitimizada. É bastante pesado, Bárbara, a série. E quando a gente pensa que é um caso real, fica ainda mais difícil, né, de assistir. A atuação do Ministério Público, então, quando necessário, o Ministério Público precisa intervir, até requisitando os serviços necessários para atuar na proteção dessa mulher, e também a fiscalização dos estabelecimentos que oferecem os atendimentos às mulheres. Em termos de procedimentos, isso foi algo bastante marcante da Lei Maria da Penha, né? Porque antes da lei, as punições poderiam ser cesta básica, prestação pecuniária, multa, e depois da lei
se torna vedado, então, que isso seja aplicado de maneira isolada como punição, né, pela agressão à mulher. E a assistência judiciária, a mulher que está em uma situação de violência, ela tem o direito do acompanhamento do advogado em todas as etapas do processo, e é garantido a essa mulher que ela tenha o acesso ao serviço gratuito da Defensoria Pública ou de assistência jurídica gratuita. As medidas protetivas, a gente vai ter aquelas que se direcionam ao agressor e aquelas para proteger a mulher. Então, em relação ao agressor, tem a suspensão de posse de arma, o afastamento do domicílio, a não aproximação ou contato com a mulher, assim, de como locais que ela frequenta, seja trabalho, seja a casa de parente, e o comparecimento a programas de recuperação e reeducação, atendimento psicossocial. Isso também é algo relativamente novo, mas é algo bem importante porque a gente sai do caráter de punição e entra no caráter de prevenção. Então, aquele indivíduo que agrediu a mulher, é importante que ele passe por esse programa de reeducação para que a gente consiga, vamos pensar assim, fechar aquela torneirinha, ou pelo menos minimizar, para que, ok, protegemos aquela mulher, mas que isso não ocorra futuramente com outras mulheres, que possam vir se relacionar com aquele parceiro. Tem dados bastante interessantes desses programas, se eu não me engano, naquele documentário que tem no YouTube, O Silêncio dos Homens, tem alguns relatos bem interessantes desses programas. E as medidas de protetivas à mulher. Então, que ela e seus filhos, dependentes, serão encaminhados ao serviço de proteção e atendimento e que ela vai ter proteção do seu patrimônio, ainda que seja necessário afastamento do seu domicílio. Então, se eu preciso sair do meu domicílio por uma situação de violência, eu não posso ser acusado de abandono do lar, por exemplo, e perder o direito sobre tanto a minha casa quanto aos meus pertences que ficaram na casa. Sim, os grupos reflexivos do judiciário, Bruno, isso mesmo, das medidas do agressor. Sobre os slides, eu não sei, eu preciso me informar com o Vinícius, tá bom? Mas depois a gente pode confirmar, tá? Pioneiros com grupos reflexivos em São Paulo e ABC. Legal, Bruno. Sérgio Barbosa, Flávio Uma. Vou até marcar o nome. E em relação à equipe de atendimento multidisciplinar, os juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher, eles podem conter com essa equipe de atendimento multidisciplinar, que vai ter profissionais especializados, tanto na área psicossocial, jurídica e de saúde, para prestar apoio a essa mulher. Então, essa equipe vai ser destinada a desenvolver os trabalhos de orientação, encaminhamento e prevenção voltados à mulher, o autor da violência e seus filhos. Essa questão dos filhos é algo bem bacana e importante da lei, né? Porque a gente também entra nessa questão da prevenção, como a gente viu a exposição à violência na infância. É um dos fatores que vão contribuir para que esse fenômeno da violência contra a mulher ocorra. Então, essa intervenção precoce ali com as crianças é bem importante. Algumas atualizações recentes na lei. Essas atualizações são reflexo da luta das mulheres, né? Da luta constante aí tanto na questão de exigir, né, e cobrar, tanto na questão de recolher esses dados e informações mesmo que mostrem que algumas medidas precisam ser reajustadas. Então, em 2018, passou a considerar como crime o ato de descumprir medidas protetivas de urgência, e aí a gente tem também a questão da medida protetiva que a gente viu em relação ao agressor,
de não frequentar os grupos reflexivos, de não cumprir essas medidas protetivas. Então, isso é sujeito a pena, até a reclusão social. Em 2020, a gente teve, então, essa medida protetiva para o agressor de frequentar esse centro de educação e de reabilitação. Bem recente, agora em 2021, teve alteração no Código Penal, criminalizando a violência psicológica contra a mulher. Então, até então, a gente tinha tipificado na lei o que era violência psicológica, mas isso não era sujeito a ser criminalizado, porque não tinha um artigo correspondente no Código Penal. Agora a gente tem. E também em 2021, a gente teve a lei que alterou as diretrizes e bases da educação nacional para incluir, então, esse conteúdo sobre a prevenção à violência contra a mulher nos currículos da educação básica. Pensando também na rede de proteção formal, a gente tem uma lei bem importante, que é a Lei do Feminicídio, que é de 2015, que é a lei que vai prever o feminicídio como circunstância qualificadora do crime de homicídio. E aí a gente vai estar entendendo feminicídio como homicídio de mulheres por razões da condição do sexo feminino, tendo aí esse agravante no Código Penal. Então, quando eu tenho uma condição de violência doméstica, familiar, ou discriminação daquela mulher que foi assassinada, a gente tem isso entendido como circunstância qualificadora. Agora, a gente vai falar das redes informais de proteção às mulheres. Redes informais, a gente vai estar entendendo como as redes sociais de apoio da mulher, que são baseadas em relações de parentesco, amizade, vínculo pessoal, intimidade e ou socialização. Quando a mulher está numa situação de violência, é comum que ela passe por um estado de individualização, que ela se afasta da sua rede de proteção. Seja por constrangimento, de relatar aquela situação que ela está vivendo, e às vezes uma dificuldade de esconder o que ela está vivendo, ou seja por um controle exercido da parte do parceiro. Por um lado, a gente tem essa rede de apoio fragilizada, e por outro, a gente tem, então, um aumento do poder do parceiro, porque quanto mais isolado ela tiver, mais dificuldade ela vai ter de reconhecer aquilo como uma violência, e de agir sobre essa questão de violência, e de decidir sair dessa situação de violência. As redes de proteção informais, então, elas vão estar atuando, proporcionando conhecimento para essas mulheres sobre os seus direitos e o acesso ao serviço de atendimento em situação de violência. E isso que a gente está fazendo hoje pode até ser considerado como um papel de rede de proteção informal, né? A gente está aqui como cidadão, não como um órgão público ou algo assim. A gente está aqui como cidadão, conhecendo um pouco mais sobre esse tema, para incluir na nossa prática profissional, mas também, muitas vezes, para incluir na nossa vida pessoal. Porque a gente vai ter acesso às mulheres em contextos informais que experienciam uma situação, que tragam algum relato de violência. Em muitos casos, essa rede informal é o que proporciona à mulher o acesso à rede formal. Então, a partir desse relato, muitas vezes o primeiro relato, que muitas mulheres conseguem esse acesso aos órgãos e aos serviços públicos para sua proteção. Alguns exemplos que a gente tem de redes de proteção informal é o Mapa de Acolhimento, Justiceiras e o Escuta Ética, que são projetos que oferecem tanto assistência jurídica quanto psicológica para as mulheres nessa situação. Aí a gente tem a questão da própria sociedade mesmo, então, de como que isso está presente nas minhas relações informais, porque se chega para mim um relato de uma mulher em situação de violência, numa situação informal, se eu tenho esse conhecimento, eu consigo oferecer ajuda ali naquele momento, pensar na ajuda mais adequada, ou nem que eu não saiba o que fazer, eu consigo pensar em recursos a partir do conhecimento que eu tenha, de para onde ela deve ir, quem que ela pode procurar. E na pandemia a gente teve um aumento
da atuação aí de empresas, por exemplo, essa campanha do Magazine Luiza, que tinha a facilitação da denúncia pelo aplicativo de compras do Magazine Luiza. Então, algumas empresas firmaram parcerias, seja para contribuir para projetos já existentes, como o Justiceiros teve uma parceria, ou seja, para criar mecanismos que auxiliassem nesse momento de denúncia. E qual que é a importância das redes de proteção informais? Quando a gente pensa no caminho que a mulher percorre para sair de uma situação da violência, a gente tem um conceito que é o conceito de rota crítica, que é exatamente qual que é o caminho que ela passa para romper essa situação de violência, que vai incluir uma sequência de decisões tomadas e ações executadas durante esse processo. Nessa rota crítica, a gente vai ter fatores internos e externos e fatores impulsores e inibidores. Internos são aqueles referentes à própria mulher, externos são que venham de outro contexto, seja social ou seja dessas redes mais formais. Impulsores são aqueles que contribuem para ela sair dessa situação de violência e inibidores são aqueles que inibem de fato essa decisão de sair da situação de violência. Então, nos fatores internos, impulsores, a gente tem os próprios processos pessoais, os sentimentos, representações sociais e racionalização das mulheres. Então, como que ela está se sentindo frente àquela situação de violência, como que ela está compreendendo aquela situação de violência. Nos fatores externos, a gente tem os recursos materiais, informações, qualidade dos serviços prestados pela rede, o apoio de pessoas próximas, o aumento da violência ou o efeito da violência nos filhos. Então, são aqueles fatores para além dela que contribuem para que ela tome a decisão de sair desse relacionamento. Como inibidores externos, a gente tem os sentimentos de medo, de culpa, de vergonha, de, às vezes, até compreender que eu gosto daquele parceiro. Isso é algo muito comum, né? De que eu não gosto da violência, mas eu gosto dele. Isso é um relato bastante comum. E pressões familiares, como os fatores externos, limitações materiais e ineficácia institucional. Então, a gente viu lá no paradigma, aqueles círculos que eu passei para vocês, como que a comunidade, né? E a gente pode estar falando de pessoas até mais próximas, como que as pessoas ao meu redor entendem essa violência. As pessoas ao meu redor me falam que é melhor eu continuar casada, que aí eu vou ser divorciada, mas aí meus filhos vão ficar sem pais. O que as pessoas falam sobre isso? As limitações materiais, como os recursos financeiros, onde eu vou morar, o que eu vou fazer em termos de recursos mesmo, e a ineficácia institucional. De, às vezes, eu até chego a procurar ajuda, mas ali eu tenho uma conduta inadequada e que me faz regredir nessa decisão. E quando a gente está falando das redes informais, a gente está falando de uma coisa muito importante nesses fatores internos impulsores, que vai até ajudar a fortalecer essa mulher contra esses fatores inibidores, que vão fazer ela permanecer nesse relacionamento. Eu queria passar um videozinho para vocês, que acho que expressa bem isso. Eu pus para compartilhar o áudio. Se vocês não ouvirem o vídeo, vocês me avisam. O meu realmente... Está funcionando o áudio? Está sim. Ótimo. Eu não tinha mandado mesmo. Renatinho fazendo Renatice. Típico. Opa, peraí, Carlinha entrou aqui. Ah lá, tava faltando só ela. Bora. Bora começar. Deixa eu ver aqui. Demorando. Aí. Nossa, Carlinha, que é isso? Esse make todo é só para nossa reunião matinal? Não, é que eu tava cansada de fazer call de pijama e aí eu resolvi dar uma coisinha só. Tá ótimo. Entendo. Vamos lá, gente. Vai ser rapidinho, eu tenho umas coisas para dividir com vocês. A Mari vai colocar uns números que ela calculou pra gente aqui, né, Mari?
Tá todo mundo me ouvindo? Gente, vão ser meses muito difíceis que a gente vai ter pela frente, mas tudo bem. Nesse cenário de caos, todo mundo está quebrando e a gente não, a gente continua estável. Então, vamos manter assim. Tem um e-mail aqui, Carla, você foi copiada porque é do teu cliente, do Alberto. Vamos falar sobre essa entrega aqui, por favor? Desculpa, peraí, só um minutinho, já volto. Tá bom, vai lá. Oi. Ah, tá, ele já vai descer. Já vai, obrigada. Chegou uma encomenda para você, você pode ir lá embaixo buscar? Para mim? Eu não pedi nada. Podemos voltar aqui? Carla, você tá copiada aí. Tranca, amiga, já tranca, não perde tempo. Tranca tudo. Gente. Amiga, tranca tudo. Vai na janela, vê se chegaram mesmo. A polícia chegou. Chegou. Ele não levou a chave, você tá sozinha. Carla, você tá sozinha. Tá, acabou. Gente, o que tá acontecendo? Desce lá embaixo. Falando de polícia, do que vocês estão falando? Por favor, me explica, Mariana. Carla. Respira. Eu tô aqui com você, a gente tá aqui com você. Gente, acabou. A Ana falou que já tinha visto o vídeo, que é bem tenso, dá uma arrepiada, né? Foi um vídeo feito pelo Instituto Maria da Penha nesse período de pandemia. A gente vai falar daqui a pouco sobre esse aumento de casos. Mas, né, nesse período da pandemia fica bem mais evidente a necessidade dessas redes informais. E é bastante forte, Dayana. E se por um lado, né, acho que o intuito do vídeo é essa questão de pedir ajuda mesmo que eu tô com a rede restrita, mas por outro lado também de mostrar o quanto que todos nós temos a responsabilidade de estar atento às pessoas do nosso convívio, às mulheres do nosso convívio. Então, vamos falar da prevalência da violência contra a mulher, que os dados mostram para a gente. Os dados de violência contra a mulher é algo que a gente sabe que existe uma subrepresentação nesses dados. Então, os dados que a gente sempre pode pensar que isso tem uma estimativa muito maior. Justamente porque muitos dos dados vão vir de canais de denúncia. E a gente sabe, a gente acabou de ver, né, o quanto que a rota crítica para a denúncia, para a mulher sair dessa situação de violência, é algo muito frágil. Então, muitas vezes as mulheres não vão chegar nesse canal de denúncia, e muitas vezes esses casos não serão contabilizados. Esses dados que eu trouxe hoje para vocês é de uma análise de 2008, de dados de prevalência de 2000 até 2018, feito em 161 países, que foi realizado pela OMS. O que os dados mostraram é que 30% das mulheres do mundo já tinham experienciado um episódio de violência pelo parceiro, ou violência sexual, ou ambas. As estimativas globais e regionais da violência contra a mulher mostrou que mais de um quarto das mulheres de 15 a 49 anos que estiverem em um relacionamento já haviam sido submetidas à violência física e ou sexual por parte do parceiro, pelo menos uma vez na vida. As estimativas de prevalência por região variaram de 20% a 33%, 20% no Pacífico Ocidental e 33% na região do Sudeste Asiático da OMS. Globalmente, até 38% de todos os assassinatos de mulheres são cometidos por parceiros íntimos e 6% das mulheres relatam ter sido abusadas sexualmente por outra pessoa que não parceiro. E aí eu queria destacar que esses dados aqui, a gente está falando de violência física e ou sexual, que são mais visíveis. A gente não está falando de violência psicológica,
que são dados ainda mais difíceis de obter, né, por toda a questão que a gente já viu da inacessibilidade aí da violência psicológica, que a gente espera que essa alteração aí na Lei Maria da Penha, no Código Penal, proporcione mais acesso a esses casos e mais punição também. Pensando em Brasil, esses dados são do Atlas da Violência de 2020, que foram as análises feitas até o ano de 2018, que nesse ano 4.519 mulheres foram assassinadas no Brasil, que é uma taxa de 4,3 homicídios para cada 100 mil habitantes. Para a gente entender melhor o que isso significa, em 2018 uma mulher foi assassinada a cada 2 horas. 68% das mulheres assassinadas no Brasil eram negras, e a taxa de mortalidade por homicídio no último ano, né, no caso de 2018, foi de 2,8 mulheres por 100 mil habitantes entre as negras, 2,8 entre as mulheres não negras e 5,2 por 100 mil habitantes para as mulheres negras. Então, a gente não pode deixar de pensar nesse recorte de que ser mulher é um fator de vulnerabilidade, ser mulher negra é um fator de vulnerabilidade ainda maior, e a gente vai ter, claro, outras questões que vão aumentar essa vulnerabilidade, outras questões étnicas, questões de identidade de gênero e orientação sexual. Vamos pensar agora, então, sobre o impacto que a pandemia teve sobre os casos de violência contra a mulher. No período de isolamento, durante a pandemia, a gente teve um aumento de fatores de riscos para a ocorrência de violência contra a mulher. Porque a pandemia, ela é um momento estressante. Acho que todo mundo pôde perceber isso ao longo desse quase 2 anos que a gente está aí. Os casos de violência, eles tendem a aumentar em períodos de estresse e perturbação prolongada, justamente por todo aquele contexto social que a gente viu no início do curso, porque as mulheres estão mais vulneráveis socialmente. Então, em um momento de crise, em que eu tenho um aumento de dificuldades sociais para todo mundo, aqueles grupos que estão mais vulneráveis vão ser mais afetados. Isso de diferentes formas, né? Hoje a gente vai estar focando aqui na questão da violência contra a mulher. Que fatores de risco que a gente pode observar durante a pandemia? A gente teve dificuldades econômicas acentuadas, os filhos em tempo integral em casa, que é um fator muito estressante para muitos pais, né, que tem que conciliar as demandas profissionais e familiares no mesmo espaço. Tem essa falta de rede de apoio, então eu não tenho mais a escola, eu não tenho mais um parente que eu possa contar ali para ajudar nesse cuidado com os filhos. E tudo isso pode acarretar mais conflitos entre os parceiros, como a gente viu lá no paradigma. Eu tenho ali a arena de conflito, eu tenho fatores que são gatilhos que podem levar a uma situação de violência. E no período de isolamento, o que a gente tem também é que as mulheres que já estavam em situação de violência, já experienciavam isso, elas vão estar confinadas sob supervisão constante do seu agressor. E, além disso, a gente tem agora outras mulheres que podem passar a viver essas situações, que também vão estar confinadas aí sob supervisão do parceiro. O que dificulta muito o acesso dessas mulheres aos canais de denúncia e a serviços especializados. Então, como que eu vou realizar uma denúncia do meu parceiro se eu estou sob constante supervisão dele? E também essa questão da rede de apoio reduzida. Eu tenho menos acesso, eu convivo menos com colegas de trabalho, eu vejo menos os meus vizinhos, eu não encontro minhas amigas. E aí a gente destaca novamente essa importância das redes de apoio informais, que tiveram um papel muito crucial nesse momento aí da pandemia. Alguns dados que a gente teve da pandemia, a gente tem 2 tipos de dados, vamos pensar assim. Dados que mostram queda nas ocorrências policiais, queda nas ligações do Disque Denúncia, queda nas denúncias e acesso aos serviços, mas, por outros, a gente tem dados que mostram aumento
de ligações, o aumento de menções na internet, no Twitter, sobre situações de violência, foi um dado bem importante aí, que acho que consegue mostrar muito, porque talvez seja o canal que as pessoas consigam acessar. E esse paradoxo aí entre os dados mostram justamente isso, de que eles podem estar diminuindo pela dificuldade de acesso, mas a gente tem um aumento da violência. A gente tem tudo que mostra aí que nesse período essa violência com certeza aumentaria, e temos dados para confirmar isso. E como que o poder público atuou nesses casos de violência contra a mulher na pandemia? A gente tem algumas informações que foi de um levantamento feito pelo laboratório Zinc Olga, que em 2020, com o início da pandemia, já com essa previsão de que a mulher como um grupo vulnerável socialmente e todos esses fatores de risco que a gente viu poderiam levar a esse aumento dos casos, a ONU lançou um documento com diretrizes para o atendimento em casos de violência de gênero contra meninas e mulheres. Nesse documento, eles incluíam sugestões de políticas públicas e direcionamento de investimento para combater o problema. Das medidas que a ONU sugeriu, o Brasil seguiu apenas os maiores investimentos em serviços de atendimento online e telefônico, que seria o Disque 180. Outras coisas ficaram de fora, como a criação de abrigos temporários para as mulheres, o serviço de alerta de emergências em mercados e farmácias, investimento em organizações da sociedade civil e declaração de abrigos e serviços de atendimento à mulher como essenciais, colocar isso como serviço essencial. 86 milhões do orçamento, a gente vai ver depois no outro gráfico que a gente vê esse dinheiro, deixou de ser utilizado, que poderia ter sido investido em casas de acolhimento para essas mulheres, a educação e remuneração adequada para os agentes da rede de acolhimento, porque com esse aumento, né, do trabalho, a gente precisa investir nesses profissionais que estão aí nessa linha de frente também. Falta de investimento em programas de prevenção e campanha educativa, que é um fator bem importante para as pessoas terem mais informações e ficarem mais atentas e conseguirem fazer esse auxílio aí, como a gente conversou, e o maior investimento em organizações da sociedade civil. Atualmente, a gente não tem mais o Ministério das Mulheres, né? A gente tem o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Esse ministério tinha um orçamento disponível e pouco mais de 30% foi investido no enfrentamento da violência contra a mulher. Como a gente viu, a maioria desse dinheiro foi investido no Disque 180. E qual que é o problema disso, né? A gente não deve investir no Disque 180? A gente deve, ainda mais nesse momento em que passou a ser um serviço bem importante para a denúncia, né? Mas o Disque 180 ele vai ter esse caráter de acolher denúncias e agir em questões mais punitivas. E a gente deixa de investir tanto na questão de acolhimento, tá, eu fiz a denúncia, o que vai acontecer com essa vítima? Se eu não tenho recursos para ter uma intervenção necessária, a denúncia por si só fica muito pouco. Além da falta de investimento em questões de prevenção, o que a gente pode fazer aí para prevenir essa violência? Só para ter uma ideia de proporção do quanto que foi investido no LIG 180 e na Casa da Mulher Brasileira, para sua manutenção. Exatamente, Graziela, é muito revoltante. Agora a gente vai falar, então, de quais são as consequências da violência para a vida das mulheres. Eu separei alguns pontos aqui, claro que não se limitam a esses, nem a essas áreas. O primeiro deles é a parte da saúde mental. Aqueles indivíduos que são vítimas de violências domésticas, eles vão ter uma maior probabilidade de desenvolver qualquer tipo de doença ou transtorno mental, quando comparado aos indivíduos que não passaram por situação de violência. E entre essas consequências, a gente vai ter o desenvolvimento ou agravamento de transtornos de humor. Então, eu posso desenvolver um transtorno por conta dessa situação de violência, ou eu posso agravar um transtorno que eu já tenho. Transtorno
de ansiedade, transtorno de uso por substâncias, então aumentar o consumo de álcool, o uso de outras drogas, transtornos do espectro obsessivo-compulsivo, comportamentos e pensamentos autodestrutivos. Então, começa a ter mais pensamento sobre se autolesionar ou tirar a própria vida, e às vezes pode ser até de fato levado à prática. E aí a gente inclui também a falta de autocuidado, então a falta de procurar serviços de saúde, todo esse desamparo aí que leva a comportamentos autodestrutivos. O estado de choque, que pode durar de horas ou dias após a agressão, aí até retomo o que eu falei da série da Netflix, que foi exatamente isso, aquela vítima estava sobre um estado de choque e não tinha o preparo policial para entender que aquilo era uma consequência dessa violência. Os prejuízos para a autonomia da mulher, então, tanto em questão de recursos mesmo, de acesso a recursos financeiros, como a própria questão do desamparo. E que aí eu começo a me sentir sem autonomia para realizar as coisas da minha própria vida. E aí está muito relacionado com essa questão do sentimento de incompetência, insegurança, perda de valor próprio, que isso leva a consequências de forma como eu estruturo a minha vida, até questões de trabalho, questões de amizade. Em relação à saúde física, a gente tem distúrbios relacionados ao sono, dificuldade de dormir, insônias, cansaço, dores crônicas, aumento da pressão arterial, alimentação inadequada, hematomas ou escoriações, tanto pela violência em si, né, uma violência física, tanto nas questões psicossomáticas, doenças sexualmente transmissíveis, morte, gravidez indesejada e abortos espontâneos ou complicações por abortos intencionais. E, claro, a gente não pode deixar de lembrar do Dia da Penha quando a gente fala de deficiências físicas, que é o caso que a gente tem, né, como referência para pensar sobre isso. As consequências para a saúde física, elas são algo bem importante, porque quando eu vejo as consequências da saúde mental, eu falo, claro, do meu caso como psicóloga, a gente tende a investigar aspectos aí que estão relacionados. No caso de saúde física, às vezes a gente pode até deixar passar ou associar, não pensar isso como sinais. Então, dor crônica, cansaço, quem está cansado hoje, né? Quem não está com dor, quem não tem um momento de alimentação inadequada, às vezes a gente passa a atribuir isso a causas muito diversas, e que de fato podem ser, mas é importante pensar nesses aspectos da saúde física, nesses sintomas, como indicadores de situações de violência. Em relação à vida profissional, eu trouxe uma pesquisa que foi feita na Universidade Federal do Ceará, com 10 mil mulheres das 9 capitais da região Nordeste, que foi feita em 2017. E o que essa pesquisa mostra é que, aqui a gente tem na barrinha mais escura as mulheres que sofreram violência e na cinza clarinha as mulheres que não sofreram violência. Então, a situação de violência leva a alguns impactos emocionais, né? Então, por exemplo, a capacidade de se concentrar, a tomada de decisão, como a gente viu ali nos sintomas para a saúde mental. Só que isso pode ter uma consequência também para, por exemplo, a situação de trabalho. Então, se eu não consigo tomar boas decisões, se eu não consigo me concentrar, eu vou ter um prejuízo no meu trabalho. O que esses dados mostraram é que as mulheres que sofrem violência doméstica ficam 48% menos tempo no emprego, segundo os dados de Salvador. E 34% é o quanto essas mulheres recebem a menos de acordo com os dados de Fortaleza. O que eles estimaram é que 18 dias de trabalho por ano são perdidos em média por mulheres que sofreram violência doméstica, e cerca de R$1 bilhão é o prejuízo da renda das mulheres por causa de dias perdidos em decorrência da violência doméstica. Essa questão da vida profissional é algo muito importante, porque a gente passa a maior parte do dia trabalhando praticamente, né? Então, para a gente pensar esse contexto profissional como um local que deve estar preparado para esse apoio das mulheres, né? E também
porque a dificuldade ali, a perda de recursos financeiros vai ser um fator que vai impactar na decisão dessa mulher de sair desse relacionamento. Quanto à vida pessoal, a gente pode perceber aí ao longo dessa pandemia que ficar isolado não é uma coisa fácil, né? Que é uma coisa bastante desgastante e difícil. E o fato, assim, da gente sofrer tanto com essa questão do isolamento é que a partilha, né, o reconhecimento, quando a gente está convivendo ali com outras mulheres, né, falei da minha perspectiva, com outras pessoas, a gente tem um sentimento de pertencimento. E a gente percebe ali naqueles vínculos a disponibilidade a compartilhar necessidades, compartilhar dificuldades. Isso tudo tem um efeito para a gente para reforçar a nossa própria identidade individual e comunitária. Então, os vínculos que a gente tem são importantes para a gente pensar quem a gente é e qual o papel que eu desempenho aqui. Como a gente viu, as mulheres em situação de violência tendem a ter esses vínculos prejudicados, seja pelo próprio afastamento dela, ali pelo constrangimento, vergonha, seja pelo controle do parceiro. E isso, a própria perda desses vínculos produz muitas dificuldades, porque eu levo isso para fatores mais profundos, vamos pensar, né? Para essa questão de identidade, ou para essa questão de pensar de que recursos eu tenho, com quem eu posso contar. Então, o próprio isolamento social vai gerar muitas consequências, o que pode comprometer vínculos, né? Se aí meus vínculos ficam comprometidos, eu posso começar a entrar num estado de receio de recuperar vínculos, né? Ai, faz tanto tempo que eu não converso com fulano, não vou entrar em contato agora, e se sentir muito sozinha, se sentir muito desamparada e sem recursos. E é importante destacar também que, para além das mulheres, a gente tem as consequências para os filhos. As crianças e adolescentes que testemunham essa situação de violência, eles podem ter comportamentos externalizantes de raiva, ansiedade, depressão, problemas escolares, problemas no desenvolvimento cognitivo. E como a gente viu, a exposição à violência na infância representa um fator de risco para experiência futura de relacionamentos violentos, seja tanto quanto vítima, tanto quanto perpetuador aí da violência. A influência da violência e da exposição da violência para os filhos é um fator bem importante também, porque pode ser um indicativo de que tem algo errado ali naquela família. Então, alguém mandou aí no chat que era a professora da educação infantil, então pode ser um momento de pensar, né? Peraí, tem alguma coisa aqui no comportamento dessa criança que pode indicar que ela está sendo exposta a uma situação de violência, investigar isso, né? Investigar com a criança, investigar com a família. Pessoal, o que eu tinha separado de conteúdo era isso. Eu queria ressaltar aqui para o nosso encerramento que esse tema não acaba aqui, ainda que eu tenha tentado passar um panorama geral por vários aspectos. É um tema muito extenso e lógico que hoje aqui a gente não esgotou tudo que a gente teria para falar sobre esse tema, mas eu espero que o que a gente tenha conversado seja alguma sementinha aí para que vocês consigam passar adiante, seja contribuindo na formação profissional, seja na vida pessoal de vocês. E eu queria saber o que ficou para vocês, se vocês queriam dar feedbacks do que foi legal, do que não foi. Obrigada, pessoal. Estou vendo aqui que vocês mandaram, acho que vocês gostaram. Fico feliz que tenha acrescentado para vocês. Eu ia falar só que eu achei bem relevante o tema que você trouxe. Ainda mais o jeito que você foi apresentando também, eu gostei bastante, porque eu acho que tem muita coisa que vai
trazendo, né, conforme a gente vai vendo a apresentação, a gente vai lembrando de coisas que a gente já viu ou em TV ou na nossa próprio dia a dia, a gente acaba lembrando e a gente fala, nossa, como é importante a gente ouvir sobre esse tema, e eu acho que falar sobre esse tema nos mais diversos lugares, né, a gente não tem, às vezes, que esperar alguma coisa acontecer, por exemplo, um caso de feminicídio acontecer para isso ter visibilidade na mídia, sabe? Eu acho que é claro que, infelizmente, quando acontece, a gente tem uma visibilidade um pouco maior, mas a gente tem sempre aquela, acho que, dualidade, né? Porque a gente tem uma visibilidade, mas essa visibilidade ela não é acompanhada de uma consciência social, né? Do que leva a isso. Então, quando a gente vê realmente o ciclo da violência que você coloca, né? Que é uma escala, né? Tem a parte visível, a parte invisível, e tem uma parte também que ela vai se desenvolvendo, né? Então, acho importante trazer também essa consciência social, não só, né, para a gente como sociedade, mas também nos órgãos que você colocou, né, que também tem que estar preparados para receber esse acolhimento, para fazer o acolhimento, mas eu acho isso bem importante, porque senão a gente sempre entra, às vezes você vê que acontece um caso de feminicídio, por exemplo, todo mundo acha um absurdo, mas ninguém para refletir como que ela chegou naquele ponto, né? Ou também as pessoas falam, nossa, mas por que ela não saiu disso? Como se fosse simples, né? Como se a pessoa fosse pegar a bolsa dela e ir embora, né? E também até que você comentou essa parte de, às vezes, aumenta o número de seguidor para o agressor. E, às vezes, a mulher, ela não tem, para ela sempre sobra dúvida, né? Mas alguma coisa ela tinha que estar fazendo para o cara estourar desse jeito. O cara não ia estourar desse jeito do nada, sabe? As pessoas sempre acham que é exatamente como você disse, do nada, mas não é, toda uma construção. Então, eu acho que sempre para a parte do agressor acaba sobrando mais essa mídia em ver o que vai acontecer. E até gente que às vezes fala assim, não, mas como a mulher deve ter feito alguma coisa, esse cara não pode ficar ali sozinho, recebendo, sendo linchado, entre aspas, né, socialmente, porque a mulher deve ter feito alguma coisa. Quantas vezes a gente não tá aqui no dia a dia, a gente perde a paciência, sabe? Às vezes o cara perde a paciência uma vez, e aí o pessoal coloca isso como se fosse uma violência, né? Então, eu acho que é muito importante a gente disseminar esse tipo de conteúdo em vários lugares, né? Porque é o que você disse, a rede de apoio social ela é muito importante. Quanto mais a gente tiver visibilidade realmente do que é uma violência e que você não precisa chegar à parte física de fato, eu acho que é mais importante. Então, eu gostei bastante do curso e parabéns. Obrigada. Concordo, alguém que também concordou com tudo que você disse. A Ana Paula é minha irmã, então eu sei o que ela faz da vida, né? Eu sei que é algo bem distante aí da psicologia, trabalho na área de tecnologia, e estou ressaltando isso porque, justamente, né, eu acho que até para mim mesma, às vezes a gente fica muito preso ao nosso contexto da psicologia e conversando disso com psicólogos, para psicólogos, e eu acho muito bom sair disso, né? E de falar disso em outros lugares, com outros discursos, porque justamente vai ter um aspecto muito importante aí na rede de proteção informal, mas também para a gente ir conseguindo falar disso com outras pessoas, né, que às vezes não estão familiarizadas com os conceitos, com as coisas que, às vezes, para a gente que trabalha com isso, tudo parece muito óbvio. O Bruno mandou algo aqui, lembrança de ontem, dentre os policiais, há agentes capacitados e especializados para atendimento à mulher em situação de violência, mas há também muitos que não são capacitados ou não querem se capacitar e que, inclusive, duvidam da própria violência denunciada e dando a entender que a culpa foi da mulher, ou seja, responsabilizando e culpabilizando as mesmas por terem sido agredidas. Presenciei um fato desse ontem, mas ao mesmo tempo tivemos uma agente da própria equipe policial que amparou a vítima assim que percebeu a fala do policial e o repreendeu. Muito legal o seu relato, Bruno, porque às vezes, né, nesse trabalho de rede, eu atuei por pouco tempo na rede, no CREAS, como estagiária, e a gente tem contato com muita gente boa, muita gente legal, mas quando a gente tem contato com condutas inadequadas, a gente fica bastante frustrado mesmo e desamparado. Mas eu achei muito bom que você trouxe aqui de que uma pessoa ali que viu que aquilo estava inadequado, repreendeu e conseguiu amparar a vida não, a vítima. Então, que a gente seja esse recurso, né? Acho que às vezes a gente precisa de uma pessoa ali com a escuta certa, com a informação adequada e com a conduta. Muito bom seu relato, Bruno. Obrigada. Obrigada, pessoal.
No caso que... Ah, o Bruno continua. No caso que coloquei aí, fomos pegar os pertences da vítima na casa da qual ela conseguiu sair do cárcere e fomos com a equipe policial. Muito bom, que bom que teve esse desfecho, que vocês conseguiram ir até lá e com amparo policial. Pessoal, só antes de eu encerrar de fato com vocês, a Ana Rosa colocou, infelizmente, houve agressões contra a mulher, mas um policial fazendo isso. Foi um vídeo pelo Instagram que repercutiu muito, mas esse policial foi afastado porque foi gravado tudo. Exatamente, né, Ana Rosa? As pessoas estão ali para proteção, às vezes, que cometem a própria violência. E essa questão, né, de muitas vezes, só quando é gravado, só quando é exposto, a gente consegue tomar algumas medidas, fica muito presente como relato da vítima ainda é visto com muito pouco, né, para tomar medidas. Aqui tem as referências que foram utilizadas, se for disponibilizado para vocês, aí vocês têm acesso. Eu queria passar para vocês um pouquinho do que será abordado no próximo sábado, nesse mesmo horário, no curso de sobrecarga e carga mental das mulheres, o impacto para a saúde mental. A gente vai falar de alguns conceitos introdutórios para compreender a divisão desigual das tarefas familiares, os conceitos de gênero, estereótipos, divisão sexual do trabalho, o contexto histórico e social dessa divisão desigual das tarefas familiares, que a gente entra no desenvolvimento da família contemporânea, né, dessa estrutura familiar. A gente vai falar sobre os dados do IBGE de pesquisas, sobre essa desigualdade, o impacto da chegada dos filhos para a divisão de tarefas entre o casal, e aí a gente entra exatamente nessa questão da carga mental. Aqui eu vou trazer para vocês a questão das tarefas invisibilizadas na rotina familiar. É um tema que eu gosto muito, foi o tema do meu mestrado, é um tema que eu gosto muito de falar e de discutir. A questão do cuidado como forma de trabalho não remunerado, o impacto dessa desigualdade e da carga mental para a saúde das mulheres, o fenômeno do teto de vidro, os impactos dessa divisão para a progressão na carreira das mulheres, e no final, como a gente pode pensar em diminuir essa carga mental e tornar essas tarefas invisíveis visíveis, né? Quais são as estratégias familiares e como que a gente pode pensar na participação masculina nessas questões. Obrigada, pessoal. Alguém mais gostaria de colocar alguma coisa, alguma dúvida? Eu vou colocar aqui seja sobre hoje ou seja sobre o curso da semana que vem, eu vou deixar meu e-mail. Vocês podem entrar em contato. E aí, os certificados, o Vinícius falou que vai ser enviado até amanhã por e-mail para vocês. E a gravação vai ficar disponibilizada no YouTube depois, como ele falou. Graziela, eu vou tentar o contato com o Vinícius aqui. Não sei se ele está aqui. Oi, tô aqui. Tá aí? Oi. Vinícius, eles estão perguntando sobre a disponibilidade do slide. Se teria algum lugar para disponibilizar? Tem sim. Se você disponibiliza, Marilis? Beleza. Então tá. Eu vou colocar lá no Simpla. Quando você me manda por e-mail, que eu coloco lá no Simpla e vocês conseguem baixar pelo próprio Simpla. Bom. Entendeu? Tem uma parte lá que é materiais, aí você consegue fazer o download por lá. Então eu envio para você para disponibilizar para eles. Ela aqui não estou conseguindo. Posso te compartilhar a sua tela? Olha, eu descompartilhei ainda, tá aí? Tá sim. Não. Tá. Eu só Pronto. Oi. Agora foi.
Sim, como eu havia dito no início, gente, o certificado eu vou mandar para o e-mail de vocês que está cadastrado, tá? Deve estar chegando aí amanhã, no máximo segunda-feira. Tá bom? Direitinho com o nome de vocês. Alguma dúvida? Pessoal, não? Maria Alice, você quer fazer um fechamento, alguma coisa? Agradecer mesmo a presença de todos, a participação, o compartilhamento aí das percepções, das experiências. Acho que foi muito rico. Agradeço muito a todos vocês. Maravilha. Gente, obrigado pela presença. Obrigado, Maria Alice. Curso de sábado está imperdível. Inscrevam-se. Né? Será no sábado que vem, no mesmo horário. Temos outros cursos também. Vocês podem lá nos seguir nas redes sociais. Eu vou até botar de novo aqui, para quem ainda não viu. Segue a gente lá nas redes sociais, tá? E depois essa aula vai estar disponibilizada no YouTube, para quem não conseguiu assistir. E para vocês recomendarem também para outras pessoas, né? Isso é um conhecimento que nós estamos compartilhando com vocês. Então, gente, um beijo grande para todo mundo e um ótimo fim de semana para todos. Obrigada, pessoal.